Olá, meus amores, boa tarde. Vamos agora para nossa aula, tá? Nossa aula de hoje será sobre redação, será a nossa aula de redação, ok? A nossa aula de português ficará amanhã, ok? E hoje vamos disponibilizar todo o nosso tempo da nossa tarde apenas para a redação, ok? Vamos lá? Quais são os tipos de redação? Quais são aí as maneiras que a gente utiliza dentro de uma redação? Em primeiro lugar, nós temos aí a dissertação, tá? O texto dissertativo é pautado na exposição de ideias, argumentos e pontos de vista do locutor. Apresenta uma estrutura básica dividida em três partes: introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, a dissertação é aquele texto onde você vai expor as suas opiniões. Dissertação é o texto que você vai expor suas ideias, aquilo que você acredita, ok? Então, dissertação é um texto argumentativo. Você vai argumentar, vai expor aquilo que você acredita. Você vai defender a sua ideia, tá? Então, dissertação, texto argumentativo, tá certo? E temos também a redação no modo descrição. A descrição é um texto baseado na exposição, relato de objetos, pessoas, lugares e acontecimentos. Descrição nos dá aí uma ideia de descrever, tá? Então, descrição, estamos descrevendo algo, ok? Estou pegando esse piloto aqui e vou descrever ele, ok? Então, ele é de cor vermelha. Possui aí em seu design cinza e vermelho, ok? E para que ele serve? Ele serve para escrever no quadro branco. Então, eu descrevi esse objeto. Descrição é um dos temas da redação, ok? E temos também a narração, que nesse tipo de texto o locutor conta ou narra um fato, uma história. Então, vamos lá. Quando aquela famosa redação diz assim, ó: façam a redação sobre suas férias. Se você vai falar sobre as suas férias, você vai fazer o quê? Uma narração, né? Porque nesse tipo de texto você vai contar uma história, você vai contar como foi as suas férias. Então, quando a gente pede, façam a redação sobre suas férias, ela se encaixa aqui, ó, em narração, tá? Você vai narrar como foi os dias que você passou aí de férias. Se você brincou, se você assistiu, se você viajou, se foi pra praia, se foi pra piscina, pra chácara, tá? Então, narração é aquilo que a gente conta, certo? Dissertação é um texto argumentativo. Você vai colocar suas ideias no texto. Descrição, você vai descrever, dizer como é um certo objeto, um certo lugar, tá? E narração, você vai contar uma história. Certinho? Tipos de redação, ok? Descrição, dissertação e narração. Certo? Vamos lá. Passos para uma boa redação. Para a gente fazer uma boa redação, uma redação, ó, bem ok, como é que a gente vai precisar? Quais são os passos que nós vamos precisar seguir, tá? Em primeiro lugar, nosso texto será dissertativo, ok? Eu acabei de dizer para vocês que o texto dissertativo é aquele texto que a gente argumenta, expõe as nossas ideias, exatamente. Então, uma boa redação sempre será feita com texto dissertativo, tá? Texto dissertativo é onde você vai colocar suas ideias, aquilo que você acredita, aquilo que você acha, tá? Além do texto dissertativo, você precisa ter coerência e coesão. Ô tia, o que é coerência e coesão? Preste atenção aqui, tá? Apesar do nome ser um pouquinho diferente no nosso vocabulário, é bem fácil de entender. Coerência e coesão é o seguinte: você não pode começar a sua redação falando que este piloto é vermelho e terminar a sua redação falando que ele é azul. Não. Você começou dizendo que ele é vermelho, como é que você está terminando dizendo que ele é azul? Não tem como. Então, coerência e coesão é o seguinte: é as suas ideias estarem sempre ligadas, para que quem esteja lendo a sua redação, tá,
não fique sem saber entender o que é que você está dizendo. Pera aqui que esse menino falou que em cima o piloto era vermelho, mas aqui ele está dizendo que a cor do piloto é azul. Então não estou entendendo mais nada. Coerência e coesão existe justamente para que isso não aconteça. Você precisa, então, estar sempre falando do mesmo assunto. Coerência e coesão. Coerência, tá? Na questão do que é que você vai falar, vai estar sempre relacionado ao mesmo assunto. Ok. Se nós vamos falar do coronavírus, então a sua redação inteira será sobre o coronavírus. Você não pode, de repente, trocar de ideia no meio da sua redação e começar a falar do mosquito da dengue, por exemplo. Não, tá? Coerência e coesão é você iniciar a sua redação e terminar ela com o mesmo tema, com o mesmo assunto, tá? E outra coisa, tá? Muito importante. Iniciar e terminar uma redação com o mesmo assunto não quer dizer estar repetindo a mesma coisa, tá? Isso é muito importante para vocês entenderem. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que você precisa, tá? Precisa estar sempre falando relacionado ao assunto, mas não precisa estar dizendo sempre a mesma coisa. Por exemplo, vamos lá. O exemplo do piloto novamente. Eu inicio a minha redação dizendo que esse piloto é vermelho. E enfim, ok. Aí quando é no segundo parágrafo eu digo de novo que ele é vermelho. E quando é na conclusão eu digo novamente que ele é vermelho. Mas peraí, tia, a senhora não disse que não poderia começar a redação dizendo que ele é vermelho e terminar dizendo que ele é azul? E como é que a gente não pode repetir a mesma coisa? Preste atenção. Eu estou falando do meu piloto vermelho. Mas eu posso falar de outras coisas relacionadas ao piloto. Eu posso falar do modo que ele foi criado, para que ele serve. Eu posso falar também a utilidade dele. Quais são as pessoas que mais utilizam o piloto? Observe que tudo que eu vou falar está relacionado ao piloto. Mas não necessariamente eu estou dizendo em toda a minha redação que ele é vermelho. Entenderam? Então, coesão e coerência é muito importante para a gente montar uma redação bem elaborada. As palavras precisam estar intimamente interligadas, tá? Relacionadas uma com a outra, não pode estar totalmente diferenciada, certo? Na redação, nós vamos ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Para uma boa redação, precisamos ter começo, meio e fim. O que é que vai ser falado no começo, o que é que vai ser falado no meio e o que é que vai ser falado no fim, tá? Para esses parágrafos, nós vamos usar conectivos, ok? Que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Os verbos sempre serão em terceira pessoa. Você não pode colocar na sua redação eu acho, na minha opinião, não. Se você colocar eu acho, na minha opinião, então você está falando em primeira pessoa. Quais são as conjugações do verbo? Eu, tu, ele. Então, se eu falar eu acho, na minha opinião, eu estou falando na primeira pessoa do verbo. E aqui está dizendo que é necessário falar na terceira pessoa. Ah, tia, então eu vou colocar ele e ela? Também não. Preste atenção. Quando eu falar verbo em terceira pessoa, eu vou querer que você faça o seguinte. A senhora não falou, tia, que é para expor as nossas opiniões? Exatamente. Mas expor a minha opinião não quer dizer que eu vou colocar eu acho. Eu vou falar para vocês uma coisa, tá? Dentro da língua portuguesa, nós encontramos alguns sujeitos ocultos. Lembram disso? Isso, sujeitos ocultos. A gente sabe que ele tá lá, mas ele não tá explícito, ele não tá lá escrito. Vai ser a mesma coisa aqui. Ele, ela e eles não estará explícito, escrito, mas a gente sabe que ele vai estar lá. De que maneira, tia? Vamos lá. Exemplo do piloto novamente. Piloto. Eu não posso dizer assim. Eu acho que esse piloto ele foi criado em uma indústria de plásticos, por exemplo, e distribuídos nas papelarias para que as escolas pudessem comprar e os professores utilizar. Não, não posso falar isso. O que é que eu vou falar? Nos últimos anos, o piloto para quadro branco está sendo muito utilizado nas escolas, de modo que
a louça de giz deixou de ser utilizada e agora o quadro branco está em utilidade. Então, o piloto do quadro branco está sendo muito utilizado. Observaram? Eu não falei ele e muito menos eu. Verbo em terceira pessoa. A gente não pode se colocar, tá? A gente vai ter sempre que ser aquela pessoa neutra. Bem neutra, tá? Sem expor diretamente a sua opinião. Neutra. Eu vou explicar pra vocês como é que vocês vão ser assim, bem neutro, tá? Então, vamos lá. Linguagem formal. Isso aqui é muito importante. Vocês não podem, ok, tá aí falando na linguagem como vocês falam no dia a dia. A linguagem será formal porque as palavras utilizadas serão sempre no seu sentido literal, ou seja, da maneira em que ela está no dicionário. Então, linguagem formal, ok? Você vai utilizar aí na sua redação uma linguagem bonita. Isso. Você vai utilizar uma linguagem bem elaborada, sem necessitar colocar gírias, por exemplo, modos que você fala no seu cotidiano. Na hora que nós vamos fazer uma redação, nós precisamos separar, tá? Separar aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com os nossos familiares, e aquilo que a gente vai usar na redação, tá? Linguagem coloquial, ok? Linguagem coloquial é aquela linguagem que a gente usa com os nossos amigos no WhatsApp, jogando bola, tá? Linguagem coloquial. E na redação é necessário uma linguagem formal. Então, a linguagem coloquial ela será deixada de lado e a linguagem formal ela vai ser aí explicitada, tá? As palavras que vocês vão utilizar serão de maneira bem formal, do mesmo jeito em que ela está no dicionário, tá? Sem muitos acréscimos, tá? Estrutura da redação. Então, vamos lá. Tia, na introdução, como é que a gente vai fazer? Eu quero que vocês comecem a introdução da seguinte maneira. Ou vai falar nos últimos anos, ou vai falar nos últimos dias ou nos últimos meses, depende do tema em que eu vou lidar. Por exemplo, se eu for lidar o tema do coronavírus, nós vamos utilizar nos últimos anos, nos últimos dias ou nos últimos meses. Muito bem, nos últimos meses. Nos últimos meses, precisamos entrar em isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. Entenderam? A introdução eu vou querer sempre que vocês comecem ou nos últimos anos, ou nos últimos dias, ou nos últimos meses. Depende do tema, tá? Ok? Se fosse falar de chuvas fortes, nos últimos dias tem aí ocorrido bastante chuvas fortes. Entenderam? Vocês vão utilizar o começo da introdução dependendo do tema em que eu vou dar, tá? A introdução vai começar sempre com essas 3 frases. Isso daqui são os conectivos. Aquele conectivo que eu falei no slide anterior, tá? Então, introdução sempre nos últimos anos, nos últimos dias e nos últimos meses. Ok? Desenvolvimento, que vai ser o meio da sua redação. O desenvolvimento tem sempre 2 parágrafos, tá? Isso. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que vai ficar aí na redação. O desenvolvimento tem 2 parágrafos. Temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas no desenvolvimento nós temos aí 2 parágrafos, ok? O primeiro e o segundo, até que a gente chegue na conclusão, ok? Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, vocês vão utilizar sempre, antes de tudo, primeiramente ou inicialmente. Isso daí ficará a critério de vocês, tá? Ou vocês vão começar o primeiro parágrafo do desenvolvimento, tá? Não tô falando do primeiro parágrafo de tudo, porque o primeiro parágrafo de tudo é a introdução. O primeiro parágrafo do desenvolvimento é o parágrafo que vem logo após a introdução, certo? Então, ó, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, nós vamos usar, antes de tudo, primeiramente ou inicialmente, tá? É aí onde vocês vão começar a expor as suas ideias. Aí vocês vão escolher uma dessas 3 palavrinhas para iniciar o primeiro parágrafo do desenvolvimento, tá?
No segundo parágrafo do desenvolvimento, que é o parágrafo que vem logo após o primeiro, ok? Temos a introdução, o primeiro parágrafo, que foi esse que eu acabei de falar para vocês, e o segundo parágrafo. Então, esse segundo parágrafo vem logo depois do primeiro, que vem logo depois da introdução. Vamos lá? No segundo parágrafo, vocês vão começar sempre com essas 3 palavrinhas. É preciso, é interessante e é necessário. Vocês vão escolher uma dessas 3 palavrinhas e vai iniciar, tá, o segundo parágrafo da sua redação. Ok? E na conclusão? Na conclusão, eu vou querer que vocês iniciem com essa seguinte frase. É necessário admitir, portanto, que... Então, vamos lá. É necessário admitir, portanto, que o coronavírus se instalou na nossa sociedade e, por isso, precisamos nos prevenir e prevenir nossa família. É necessário admitir, portanto, que o meio ambiente está em processo de grande evolução enquanto estamos em isolamento social, pois diminuiu a poluição. É necessário admitir, portanto, que nos últimos dias vem chovido bastante. Então, observaram? Na conclusão, vocês vão sempre colocar esta frase que eu estou mostrando aqui, tá? É necessário admitir, portanto, que... E aí vai fazer a sua conclusão, aquilo que você está concluindo de acordo com o tema, tá? Vamos lá. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Palavras da introdução, isso se chama conectivos, tá? Conectivos da introdução, conectivos dos 2 parágrafos do desenvolvimento e o conectivo aqui da conclusão, certinho? Vamos lá. Planejamento da redação. Como é que a gente vai fazer, então, para planejar uma redação? Nós já entendemos que, para fazer uma boa redação, a gente precisa de um texto dissertativo, de uma linguagem formal, de coerência e coesão. Precisamos também de uso de conectivos. Mas como é que eu vou organizar as minhas ideias? Preste atenção. Antes de fazer a redação, organize as ideias elaborando um esquema. Primeiro passo, pesquise sobre o tema. Eu vou lhe dar um tema e você vai pesquisar sobre aquele tema. Quando você pesquisar sobre o tema, o segundo passo é anotar os pontos importantes. Então, vamos lá. Voltando para o exemplo do coronavírus novamente. Coronavírus, eu pesquisei lá e eu descobri que ele iniciou lá na China. Então, isso é um ponto importante, vou anotar. Pesquisei sobre o coronavírus e descobri também que estão elaborando uma vacina para que o Covid-19 seja aí combatido. Isso é um ponto importante, vou anotar. Então, pesquisa sobre o tema, anota os pontos importantes. Depois que você anotar os pontos importantes, aí você vai para o terceiro passo, que é organizar os pontos de acordo com os parágrafos. Você anotou todos os pontos importantes. Agora você vai decidir o que é que vai para a introdução, o que é que vai para o desenvolvimento e o que é que vai para a conclusão, tá? Você anotou, pesquisou, anotou e agora você vai ver. Isso daqui se encaixa na introdução, isso daqui se encaixa no meu desenvolvimento. Dessa maneira, você vai organizar toda a sua redação, ok? Vai ficar bem organizadinha para você entender o que é que você vai falar, tá? Para não ficar aí, ó, repetindo a mesma coisa o tempo todo, ok? É necessário existir esse esquema para que você não fique repetitivo, repetindo a mesma coisa na redação o tempo todo. Fazendo esse esquema, você vai entender o que é que você vai falar na introdução, o que é que você vai falar no desenvolvimento, o que é que você vai falar na conclusão. Certinho? Ok? Vamos lá. Então, chegamos ao nosso tema. Qual é o nosso tema? A ciência e a tecnologia como meios de transformação da existência humana. Esse será o nosso tema. Tia, que tema grande é esse? Calma, tá? Calma. Esse tema, ele está aí falando sobre a tecnologia no nosso cotidiano. Nada mais presente do que nós estamos passando agora, do que nós estamos vivenciando agora, tá? As aulas de vocês estão sendo remotas, ou seja, está indo para vocês através da tecnologia. As saudades dos nossos familiares estão sendo aí transmitidas, né, através da tecnologia. Então, vocês vão falar a ciência e a tecnologia como meios de transformação da existência humana.
O que é que a tecnologia transformou aqui no nosso meio? O que é que a tecnologia fez que transformou a nossa maneira de viver, tá? Então, o tema será a ciência e a tecnologia como meios de transformação da ciência humana. Eu já dei aí algumas ideias para vocês, não dei? Porque eu tô falando que a tecnologia, quais foram aí a transformação que a tecnologia fez no nosso modo de viver. E vocês já sabem alguns pontos, tá? E aí vocês vão fazer aquele mesmo esquema. Vai pesquisar, vai anotar os pontos importantes sobre esse tema e vai encaixar de acordo com os parágrafos, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Vamos lá. Vamos agora para a folha de redação que está com vocês, ok? Aqui vocês vão colocar o nome de vocês e o tema. Qual é o tema? A ciência e a tecnologia como meio de transformação da existência humana, tá? Data 12/6/2020, porque esta folha seria aí daquele dia que a gente teve o feriado, tá? E aqui tá a folha de redação de vocês. Observem que aqui do lado tem assim, modelo Enem. Pessoal, vamos lá. É necessário entender que vocês já são 5º ano, certo? Então, ano que vem, vocês estarão aí entrando para o 6º ano. E redação de 6º ano não é mais uma redação como faça uma redação sobre as suas férias, não será mais uma narração e nem uma dissertação. E nem uma descrição, perdão, será uma dissertação, tá? Então, dissertação é necessário fazer de maneira bem feita. E a dissertação é exatamente aquilo que vai ser cobrado de vocês futuramente nos vestibulares que vocês vão fazer. Tia, eu sou muito pequeno para isso. Mas já está no caminho, tá? Já está quase lá no caminho para daqui a alguns dias estar fazendo vestibulares. Então, vamos nos adaptar ao modelo de redação do Enem, tá? Desde agora, certo? E vocês vão ver que não é nada de difícil. A folha de redação é essa aqui que vocês estão vendo, tá? Uma folha normal com números e linhas, tá? O que acontece? Eu não quero que vocês coloquem tema, tá? A gente sempre dá um tema e aí vocês desenvolvem outro tema. Não quero, tá? Justamente porque o modelo do Enem, ele não exige aí temas. Então, vamos começar as nossas redações sem temas. Depois, nós passamos para a fase de colocar tema, tá? Temos o tema central, que foi o tema que eu dei, ok? E teria o tema que vocês próprios iriam criar através do que vocês escreveram. Mas essa fase do tema vamos deixar para a próxima fase, ok? Então, vamos lá. Observe que na redação de vocês tem linhas que estão em cinza. Por quê? Eu não quero que a redação de vocês fique extremamente grande e sem conexão. Então, o primeiro parágrafo aqui da introdução sempre terá 5 linhas, tá? A 5ª linha aqui é o máximo que vocês podem chegar na introdução. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. Introdução, primeiro parágrafo do desenvolvimento. 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas também. É o máximo que eu também quero que vocês cheguem, tá? 5 linhas. Então, vocês vão aí fazer um parágrafo com 5 linhas. Terceiro parágrafo do desenvolvimento. 1, 2, 3, 4, 5. Também com 5 linhas. E aí, eu repeti aqui este parágrafo. Por quê? Aqui vocês vão fazer uma espécie de rascunho, tá? Uma espécie de rascunho para entender se o que vocês estão colocando aqui está com coesão e coerência. Lembra? Que eu não posso começar o piloto aqui em cima dizendo que o piloto é vermelho e aqui embaixo terminar dizendo que ele é azul. Exato. Então, aqui vocês vão fazer um parágrafo, tá? De rascunho para entender se está com coerência e coesão. Ok? Vamos lá. E aí vem aqui a sua conclusão, tá? Também de 5 linhas. 1, 2, 3, 4 e 5 linhas, ok? Agora, preste atenção numa coisa. Eu quero até no mínimo 25 e no máximo 30 linhas, tá? Mínimo da redação 25 e máximo 30 linhas. Mais do que isso, não. Também menos do que isso, não, tá?
Então, vejam só, vocês estão aí com um tema bastante amplo para ser pesquisado, certo? Vocês vão pesquisar, vão anotar os pontos, vai montar todo aquele esqueminha, tá? Vai ter muita coisa para ser falada, para ser aí pontos importantes para vocês colocarem, tá? Então, o que acontece? Eu não aceito que essa redação chegue aqui com 10 linhas, 15. Não, tá? Vamos iniciar a nossa redação como um aluno do 5º ano, ok? Que será 6º ano, ano que vem. Então, vamos lá. Redação modelo Enem, bem simplesinha, a tia já explicou como é, não tem nenhum mistério, tá? O tema aí tá bem atual da nossa vivência de agora, então não tem mistério. Certinho? Legal? Redação aí explicada, aula de redação para vocês. Eu vou colocar esse slide em PDF lá no grupo para vocês poderem estar sempre olhando, tá? Para não esquecer, ok? Beleza? Um beijo, meus amores. Façam a redação, tá?